Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de fevereiro. Que a paz do Mestre Jesus e dos Espíritos de luz esteja com todos. Eu sou Marco Antônio Bazzuni, sou católico de nascença, espírita por opção, kardecista, umbandista, esotérico, místico, integrante da Rosa Cruz e da maçonaria. Fiz todos os graus, grau 33 é o meu grau. Esta palestra diz respeito à vida mística de Jesus ou à vida oculta de Jesus. Isto é, a vida que ele teve dos 13 aos 30 anos. Porque aos 30 anos, com o batismo do Jordão, por João Batista, ele começou sua vida pública. E dos 13 aos 30 anos, a Bíblia não conta aonde Jesus esteve. Portanto, dos 13 aos 30 anos são os anos ocultos da vida de Jesus. Retirei as informações do livro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, A Vida Mística de Jesus, do Imperator Spencer Lewis. A vida mística ou oculta de Jesus se desenrola em 3 momentos distintos. Primeiro momento, no Monte Carmelo, na fraternidade essênia, na Judéia, pois Jesus era o mais importante dos essênios. Também na fraternidade essênia, em Heliópolis, no Antigo Egito, donde participavam Jesus Cristo, José, o pai adotivo de Jesus, que hoje é conhecido como Mestre Saint Germain, e Maria, que era a Virgem Vestal do Templo Sagrado, Nossa Senhora Mãe de Jesus. Em segundo momento, ele se iniciou na pirâmide de Quéops, no Vale dos Reis, em Karnak, no Antigo Egito. E ali ele passou pela prova dos 4 elementos, da terra, da água, do fogo e do ar, com risco de vida. E depois de ter superado a prova dos 4 elementos, veio uma mulher toda nua, oferecendo-lhe uma taça de bebidas aromáticas, em prol da vitória dele. Se ele aceitasse a taça e fizesse sexo com a mulher, ele teria perdido as 4 provas. No entanto, ele exortou que a musa apresentada seguisse o seu caminho, que ele seguiria o dele em direção à luz maior, passando no último teste. E, finalmente, depois da cruz, ele viveu na Índia, aonde encontra-se perto de Caxemira o seu túmulo. Por que disse depois da cruz? Porque existem registros, como revela Spencer Lewis, dizendo que Jesus não morreu na cruz, que ele foi retirado vivo da cruz. Por isso, o detalhe da Bíblia é que suas pernas não foram quebradas. Eu sei que, para os cristãos católicos e protestantes, isso é uma revelação bombástica, mas são frutos de minhas pesquisas e eu não quero que ninguém acredite. Eu apenas estou espargindo uma centelha de luz para reflexão. Entendeu? Então, quais são as comprovações de que Jesus era o maior dos essênios, que Jesus viveu sua vida oculta aprendendo no Monte Carmelo, que ele foi para o Egito se iniciar em Karnak, no Vale dos Reis, na pirâmide de Quéops, e finalmente que foi retirado vivo
da cruz, tratado por José de Arimateia, que também é um essênio, e pela Fraternidade Essênia, continuou sua missão na Índia, além da Palestina, na Índia, aonde ele encontra seu sarcófago, naturalmente com outro nome, né? Os manuscritos do Mar Morto, os excertos apócrifos, evangelhos de Tomé especialmente, os escritos esotéricos da Fraternidade do Tibete e também a compilação feita pelo Spencer Lewis em seu livro A Vida Mística de Jesus. Também temos um livro, Jesus Viveu na Índia, e outros livros que falam sobre a vida oculta de Jesus. Quem era Jesus no ponto de vista ocultista e esotérico? Era o mais importante dos essênios, especializados em curas espirituais, materiais e desobsessões. As diversas escolas místicas do Egito, que se uniram no que constituiu a Grande Fraternidade Branca, em Heliópolis, dentre outros centros de luz, tomam diferentes nomes na Alexandria. E os membros da Fraternidade Branca, na Judéia e no Egito, adotaram o nome de essênios. A Fraternidade Essênia tinha centros principais de atuação à margem do Lago Moeres, onde o mestre Moria nasceu Sua primeira encarnação foi exatamente ali, no Egito Antigo. Estabeleceu a lei do batismo pela água como passo espiritual no processo de iniciação. E o outro centro importante da Fraternidade Branca Essênia foi estabelecido na Palestina, no Mar Morto, no mosteiro de Monte Carmelo. Lá, os essênios ou terapeutas se preparavam para suas missões de cura no universo e também se preparavam iniciaticamente, faziam suas iniciações e também estudos esotéricos de verdadeira preparação. Foi justamente no Monte Carmelo, na Fraternidade Essênia, na Judéia, que Jesus o Cristo se preparou dos 13 aos 30 anos para a sua missão com o universo, espargindo amor, resgate kármico pela sua morte, misericórdia e perdão. Então podemos resumir em 3 pontos iniciáticos ou de iniciações da vida oculta de Jesus dos 13 aos 30. 30 quando houve o batismo, né? Então, primeiro, em Monte Carmelo, onde passou toda a sua infância, no mosteiro da Fraternidade Essênia. Segundo, no Egito, Karnak, no Vale dos Reis, na Pirâmide de Quéops. Na câmara secreta da Pirâmide de Quéops, cuja entrada se dava entre as patas da pirâmide, no Vale dos Reis. E, finalmente, o fim da vida, há registros dizendo que Jesus passou o seu fim da vida na Índia, não é? Que não haveria ressurreição, embora ele tivesse todas as condições de se ressuscitar se morto fosse. Outra evidência que Jesus não morreu na cruz, além da não quebra das pernas, não é? É justamente o fato
dele não ter que encerrar a sua missão aos 33 anos. Entendeu? Então, realmente, existem registros nesse sentido. Não é? Eu não estou querendo que ninguém acredite nisso. Apenas estou dizendo que o fruto da minha pesquisa. Entendeu? José e Maria, pai adotivo de Jesus e mãe de Jesus, eram membros da fraternidade essênia. Maria era a virgem vestal do templo sagrado. Então, do nascimento de Jesus o Cristo. Jesus nasceu numa gruta essênia, nasceu de uma virgem. A concepção de Jesus foi divina, pelo Logos divino. O anunciador foi o arcanjo Gabriel. E houve uma conjunção de Marte, Júpiter e Saturno para que aparecesse a estrela de 9 pontas em Belém, iluminando a manjedoura, indicando aos Reis Magos o caminho para a Gruta Essênia. E lembrando que todos os avatares nasceram de virgens. Não é? Krishna nasceu de virgem, Buda nasceu de virgem, Horus, Ra nasceram de virgem, Platão de virgem, Apolônio de Tiana também, Pitágoras também, Esculápio também. José, o pai adotivo de Jesus, hoje conhecido como Mestre Saint-Germain da Chama Violeta, ele foi nascido na linhagem de Davi e marido de Maria, escolhido pelo teste dos 144 bastões. Ambos, José e Maria, passaram pelos testes da purificação e a aura deles, limpa e imaculada, demonstrou que eles estavam prontos para a missão. José, de ser o pai adotivo de Jesus, e Maria, de ser a mãe de Jesus, escolhida para ser a Virgem Imaculada, concebida sem pecado, fecundada pelo Espírito Santo. A data escolhida para o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, que não foi a verdadeira data, pois Jesus nasceu em setembro, na primavera. Tanto é assim que a Igreja Católica escolhe para o dia da Imaculada Conceição, quando ela foi fecundada pelo Espírito Santo em 8 de dezembro. Portanto, Jesus nasceu em 8 de setembro, porque a Nossa Senhora foi fecundada em 8 de dezembro, 9 meses depois Jesus nasceu, em plena primavera. Então, 25 de dezembro, para as terras do norte, seria o dia e hora do solstício de inverno, onde comemora-se a festa da luz, ocasião que a luz solar visita as regiões do Ártico, entendeu? Cumprindo-se o ciclo cósmico do movimento da Terra em torno do Sol. A infância de Jesus. A Bíblia só relata o aparecimento de Jesus diante do templo, trazendo maravilhas aos sábios. O tempo que vai dessa ocasião até o batismo do Rio Jordão, a Bíblia silencia. Dos 13 aos 30 anos, Jesus o Cristo passou por iniciações esotéricas.
no mosteiro de Monte Carmelo, na Judéia, local secreto e sagrado, isolado e protegido, pertencente aos essênios, integrantes da grande fraternidade branca. Dos 6 aos 13, Jesus permaneceu, dos 6 aos 13 anos, Jesus permaneceu no Monte Carmelo, instruindo-se quanto às leis do universo e sua aplicação. Aos 13 anos, completou seus estudos esotéricos e começou suas iniciações, que são provas simbólicas com risco de vida. Quais são as provas simbólicas iniciáticas que Jesus passou no Monte Carmelo? Primeiro grau, ameaça de morte no cumprimento de sua missão pelo clero e pelos sacerdotes da época. Na realidade, ele recebeu a visita de um irmão que iria testar a sua coragem, dizendo que ele teria na sua vida uma ameaça efetiva de morte no cumprimento de sua missão, pelo clero e pelo sacerdote constituído à época. Jesus respondeu: não transigirei com a falsidade, nem venderei minha alma em troco da salvação do meu corpo. Persistirei no meu caminho da luz. Mesmo que tiver que morrer, sendo entregue à crucificação pelo Sinédrio, liderado por Caifás e Anás, eu persistirei na minha missão. Jesus, pela sua prova de coragem, recebeu a iniciação no primeiro grau de templo. Depois, Jesus passou pela segunda iniciação. A primeira foi a da prova da coragem, com a advertência da ameaça de morte. A segunda é um membro que iria testá-lo fez uma intriga, acusando o trabalho da fraternidade de corrupto, com ritos sacrificiais de mulheres, crianças, homens e animais, em prol dos deuses falsos. Aconselhou Jesus para desistir da sua missão, antes que fosse tarde demais. Jesus acusou o homem de mentiroso, traidor, perjuro, se recusou a ouvir, pois as suas mãos do intrigueiro não estavam limpas e que não conseguia revelar o verdadeiro propósito maior do que aquele que lhe havia sido exposto de maneira clara e transparente pela fraternidade essênia, que abominava todos os sacrifícios, inclusive de seres humanos e animais. Jesus, então, passou na prova da intriga e superou a prova da tentação de ouvir a intriga, não se envolvendo, entendeu? Não se envolvendo com a falsidade, com os malditos e com os venenos mentalistas da época, não é? Terceiro teste. É semelhante ao teste que Satanás fez com Jesus no deserto. Foi oferecido glória, poder do mundo, riquezas, mulheres, tudo do bom e do melhor, materialmente falando, para que Jesus desistisse de sua missão. E Jesus continuou, entendeu? Continuou o seu caminho e atingiu o grau de mestre. Portanto, Jesus fez 3 iniciações e passou nas 3, que a primeira, ameaça psíquica de morte. Segundo, a intriga humana. E terceiro,
a luxúria oferecida em troca da luz divina. Ele passou nas 3 e atingiu o grau de mestre. Finalmente fez uma 4ª iniciação, que não é revelada em nenhum registro que tenha havido por escrito ou em algum manuscrito apócrifo. E assim, Jesus passou em todas as iniciações no Monte Carmelo, da Fraternidade Esotérica Essênia, preparando-se para a sua vida pós 30 anos. Mas também Jesus esteve em Após, no Egito. Fez a sua iniciação na Grande Pirâmide de Quéops, nas câmaras secretas, no acesso esotérico entre as patas da esfinge, entendeu? Proclamando a encarnação da palavra e passando pela prova dos 4 elementos e finalmente pela prova da sedução, que é aquela mulher nua que se apresentou dentro da câmara secreta para seduzir o Mestre Jesus e que ele superou o espaço e o tempo, passando mais uma vez por esta prova, não é? Aos 30 anos, então, depois de preparado esotericamente, começou o seu ministério público com o batismo. E suas principais obras foram as suas parábolas e o Sermão da Montanha. O batismo no Rio do Jordão, que é o batismo por água, e o batismo do Espírito Santo, que é o batismo por fogo, Jesus recebeu a iniciação pública exotérica com X, porque as esotéricas foram dos 13 aos 30 anos, que foram ocultas, e essa pública foi exotérica com X, para começar a sua missão de amor, de paz, de trazer o reino de Deus aos homens. Suas principais mensagens, como eu falei, foram através das parábolas, do Sermão da Montanha, e tinha um cunho na lei maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, trazendo o reino de Deus na sua vida cotidiana, na prática do amor do dia a dia. O ministério público de Jesus após os 30 se resumiu na preparação até o Sermão da Montanha, ou seja, do batismo até o Sermão da Montanha, na purificação, que foi a realização das inúmeras curas. Deu vista aos cegos, fala aos mudos, oitiva aos surdos, andar aos paralíticos, limpou os leprosos e ressuscitou os mortos. E, segundo a Bíblia, ressuscitou a si mesmo. Depois, iluminação. Foi com a ressurreição de Lázaro. Jesus atingiu a fase da iluminação. E na transfiguração, foi no Monte Tabor, aonde apareceu à sua esquerda Elias e à sua direita Moisés, esotericamente. Portanto, passemos à conclusão. Jesus marca o tempo e o espaço pela sua lição de vida, de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, dando a sua vida pela humanidade, resgatando o karma de toda a coletividade, elevando em luz a consciência individual do planeta, dando a sua vida pelo resgate kármico da humanidade. Façamos da imitação de Jesus um modelo vivo para alcançar a nossa maestria pela prática do amor, pela luz, livrando-nos dos laços da reencarnação, para, em um setor esotérico de luz, possamos melhor ajudar ao semelhante a toda a humanidade. Amor puro que reina sobre todo o universo. Enche plenamente o meu coração e meu corpo, a fim de que eu possa amar, com todas as minhas forças, ao Divino Senhor da criação, ao meu próximo e a todos os seres viventes. Divino Mestre Jesus o Cristo, dou-te graças por tudo quanto fizestes por nós. Depositamos em ti toda a nossa confiança e todas as nossas esperanças.
Temos absoluta fé em teu saber infinito, em tua onipotência divina, em teu imenso amor para com todas as criaturas. Sabedoria divina reflete continuamente meu espírito. Semeia a chama, meu amparo e meu guia, e assim marcharemos firmemente no caminho da misericórdia, da tolerância, da piedade, da bondade e do amor. Assim seja. Paz a todos os seres da criação. É uma prece da Fraternitas Rosacrucianas Antigas, do mestre Wiracocha. Outra prece da Fraternitas Rosacrucianas Antigas. Benditos sejam os que viveram antes de nós, os que estejam conosco e que nos sigam. E graças sejam dadas a seus mestres diretores invisíveis. Benditos sejam os que estão sobre nós, embaixo, à direita e à esquerda, e venham a nós as forças neles incorporadas. Benditos sejam os que nos amam e nos compreendem, e benditos sejam os que nos odeiam porque não nos compreendem, e graças sejam dadas às almas neles encarnadas. Bendize-nos, ó forças concentradas nos nauas, nas lojas brancas de Monte Serrate e nas outras esparsas pelo mundo, e permite que os irmãos invisíveis cuidem destas criaturas até o fim dos seus dias. Paz a todos os seres da criação. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres sejam harmoniosos, que todos os seres sejam em paz. Assim seja. Cromate está feito.